Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E agora eu converso com a Júlia Cruz, que é coordenadora da campanha da Tabata Amaral do PSB, que é candidata à Prefeitura de São Paulo. Júlia, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Júlia, reta final de pesquisa, é que eu vou falar de pesquisas também, mas reta final de campanha, e nós temos visto aí nas pesquisas, pelo menos a maior parte delas, Tabata subindo, mas tem um empate técnico de 3 candidatos, né, do Marçal, do Nunes e do Boulos. Como é que vocês estão trabalhando nessa fase final para tentar avançar com maior rapidez, para ter a pretensão ainda de chegar no segundo turno? Olha, Denise, a verdade é que para muitas pessoas a eleição começou agora. É muito comum que a população não esteja preocupada com a eleição até os 4, 5 dias antes da eleição. E aí a Tabata começou a crescer num momento essencial, que é esse, em que as pessoas de fato pararam para se perguntar qual era o melhor candidato. Então, na segunda-feira ela subiu 3 pontos e a gente tem certeza que esse movimento deve continuar ao longo dos próximos dias. Mas aí tem uma força contrária, que é a questão do voto útil. Né? Porque quando se chega no empate técnico, tem preferências e tem quem você não quer que saia vitorioso ou que vá para o segundo turno. E há uma campanha, inclusive, de partidos puxando para esse lado. Não é? Porque Tabata tem uma intenção de voto importante nas eleições. E como é que se pode fazer frente em relação a isso? Eu acho muito triste que candidatos estejam nessa altura do campeonato apostando que a campanha da Tabata teria desidratar. Primeiro que não é verdade, isso vem sendo dito há muito tempo, quando chegar na hora da eleição, a intenção de voto da Tabata desidrata e o que está acontecendo é o contrário. Ela só está crescendo nos últimos dias, que mostra que a população está realmente interessada em alguém que apresenta soluções para os problemas e tem legitimidade de fazer isso. E aí é triste que os outros candidatos continuem apostando que ela vai desidratar. Não vai. Mas, para além disso, muito curioso, em especial, a campanha do Boulos vir falar de voto útil. Porque voto útil é nada mais que o eleitor pensar de forma estratégica. E não parece que seria muito estratégico levar para o segundo turno um candidato que vai perder. Então, a gente costuma dizer que o voto útil no Boulos, na verdade, é um voto inútil, porque ele perde de cerca de 20 pontos do Ricardo Nunes no segundo turno e perde também do Marçal. Então, a gente acha que esse argumento faz pouco sentido e não à toa as pessoas não estão comprando. A campanha da Tabata só cresce. O problema, por exemplo, em relação à campanha da Tabata é que a maior parte das pesquisas não fazem o teste, a pergunta em relação a segundo turno, colocando o nome dela exatamente por causa do empate técnico entre os 3, né? Mas a Atlas, por exemplo, faz essa pergunta e é inequívoco que ela ganha de todos. Agora, em relação à polarização, que ainda está muito presente, né? A Tabata tem insistido muito em colocar a questão das propostas de trabalho, e ela tem vários grupos para vários temas diferentes, para ter uma proposta mesmo concreta, então foi grande preocupação desde o começo. Agora tem uma polarização política, então você tem a direita dividida entre 2 candidatos, a esquerda que estaria mais com Boulos, Tabata tem um perfil mais de centro-esquerda, mas onde que pode canalizar mais, ela obter mais votos nessa reta final? Porque ela teve uma ofensiva contra o Pablo Marçal, até porque ela sofreu ataques também contra ela logo de início, mas ela já depois pegou pesado contra Nunes também, a gestão dele, e no último debate deu para notar ela cobrando mais posições do Boulos. Então, qual seria o foco aí para atrair mais eleitores? O foco é o mesmo que sempre foi, falar de São Paulo. É lógico que a polarização é um fenômeno, não só no Brasil, no mundo, mas toda eleição municipal, no dia da eleição, a gente olha e fala, poxa, o que foi que aconteceu? A polarização não se expressou. Por quê? Porque quando as pessoas votam para prefeito, elas estão preocupadas em saber quem vai resolver o problema da cidade dela. Quem é que vai fazer o ônibus passar no horário, quem é que vai fazer com que a educação dos filhos funcione. E quando a gente vai para algo tão concreto, a polarização ideológica fica um pouco em segundo plano. Então, é lógico que na eleição foi muito importante a Tabata desmascarar o Marçal no momento em que todos os outros candidatos se acovardaram, pararam de ir em debate, e a gente precisa também ter essa preocupação de mostrar para o eleitor quem está por trás de cada candidato. Mas o que importa de verdade é quem a população, quem os eleitores acham que vai resolver o problema da cidade. E é por isso que a gente está focando agora em falar de soluções.
Agora, a campanha de rádio e TV acaba amanhã, né? E há uma preocupação, a gente vê aí entre as equipes, com relação à possível atuação de Pablo Marçal pelas redes sociais. Que ele tem maior domínio, ele veio já com uma reserva importante de intenção de voto, exatamente pelos seguidores que ele tinha, que aumentaram. Então, os seguidores que vão repostando, inclusive, os vídeos dele. Vocês têm alguma estratégia para esse período, sexta, sábado, para como agir no próprio domingo? O Pablo Marçal, não só ele vem do mundo digital, como ele está muito acostumado em operar no mundo digital fora da lei. Então, é claro que nós estamos muito preocupados e vamos fiscalizar com muito afinco para ver se todas as regras vão ser cumpridas. Do ponto de vista da nossa estratégia, nós também temos números de engajamento muito bons, sem milícia, o que é sempre um alento, que a gente não tem milícia digital, campeonato de corte, nada dessas coisas ilegais, mas a gente se manteve sempre muito bem nos níveis de engajamento durante a campanha inteira. Então, nosso foco é continuar o que fizemos a campanha inteira, falando de propostas, falando de soluções para São Paulo e contando que os apoiadores, nesse momento final, também vão estar declarando voto, também vão estar repercutindo as mensagens da campanha. Mas vai ter uma atuação maior nesse sentido de postagens, de vídeos, de continuar presente, porque é uma novidade na eleição agora. A gente já vem acompanhando isso nas últimas eleições, inclusive para a presidência. Nós tivemos isso em 2022. Mas aqui em São Paulo é a primeira vez que se tem um papel tão relevante, uma importância das redes sociais, não é? Veio numa crescente, né? E os próprios políticos foram aos poucos entendendo a importância das redes sociais, principalmente nesses últimos dias em que já não se pode mais fazer TV e rádio. O que é interessante é que as redes sociais, tanto Instagram, Facebook, TikTok, como também o WhatsApp, que a gente não está acostumado a pensar como rede social, mas é muito importante para a população, nessa reta final eles fazem a diferença. E a Tabata é uma candidata que sempre se deu muito bem nesse ambiente. A gente sempre teve níveis de engajamento muito altos. Não tem o mesmo caminhão de dinheiro que o Ricardo Nunes, por exemplo, tem para colocar em funcionamento, mas a gente tem uma mensagem que ressoa com as pessoas. E é por isso que o engajamento dela é tão alto. Porque todas as campanhas tentaram conseguir esse engajamento todo via redes sociais, né, trabalhando isso com muito mais intensidade. Tabata, em determinado momento, mudou, inclusive, o tom dos vídeos que ela foi apresentando. Inclusive, ela começou a mudar antes do debate da Gazeta, né, que, em princípio, poderia ser só entre ela e o Pablo. Foi, porque naquele momento, como eu dizia, foi muito importante mostrar para a população quem era o Pablo Marçal. O Pablo é um vendedor de ilusões. Ele diz para as pessoas que vai dar para elas a chave do sucesso e, na verdade, está aplicando golpes. E ele achou que ele ia fazer a mesma coisa com o eleitor de São Paulo. Vender um monte de soluções impossíveis, prédio de 1 quilômetro, teleférico para resolver magicamente o problema do trânsito, e achou que as pessoas iam acreditar nisso. Então, foi muito importante ir para as redes sociais num tom mais combativo, primeiro para mostrar que isso tudo era uma balela, mas segundo, para dizer que o que ele estava fazendo não só era irresponsável ou mentiroso, era crime. Era o PCC que estava por trás dele. Ele foi condenado por roubar aposentados, uma coisa horrorosa, e a população não sabia. Então, a gente precisou dar esse tom mais incisivo, até porque os adversários estavam se escondendo. Todo mundo achou que se fingisse que Pablo Marçal não existia, ele ia desaparecer. Quando a gente sabe que não é assim que funciona, sobretudo porque hoje existe rede social. Então, foi importante para a gente e justamente para a rede, que era o campo dele, para enfrentá-lo. Mas enfrentamos também nos debates. Tabata sempre foi em todos os debates e a debate não é uma opção do candidato, tem que ir, é um direito do eleitor conhecer as propostas. Fizemos também um enfrentamento judicial e sempre fazendo enfrentamento de propostas. Agora, além dessa questão do voto útil, que seria mais de centro-esquerda, que a base de apoio do Boulos está falando muito, Pablo Marçal, a gente percebeu no último debate, também tenta atrair o eleitorado da Tabata, a elogiando, inclusive chegou a falar que a convidaria para ser secretária de Educação em determinado momento. Teve um deslize lá no debate, mas é a questão do voto da mulher e do eleitorado da Tabata que ele também tenta atrair, não é? Primeiro vamos começar esclarecendo para quem está nos assistindo que isso não faz o menor sentido. A Tabata não tem o menor interesse de compor governo com nenhum desses adversários, muito menos do Pablo Marçal, que é um criminoso e tem uma visão de mundo a mais oposta possível à dela. Então não, ela não será secretária de Educação dele ou de qualquer um dos outros adversários. Agora,
vê-se que todos os candidatos estão tentando ali pegar o eleitor da Tabata, mas a gente sabe que é um eleitor muito fiel. A gente vê isso nas pesquisas desde o início. As pessoas que votam na Tabata votam por convicção, votam por coragem, votam porque sabem que ela representa um projeto melhor para a cidade. Eu não acho que a gente vai perder eleitor para o Pablo Marçal de todas as pessoas. Agora, não é um voto apenas de mulheres, né? Não é um voto apenas de mulheres, mas a gente sente, tanto na pesquisa quanto na rua, que a mulher vai com muita convicção. Por quê? Porque a mulher, pela forma como o mundo é hoje, é quem sente mais os problemas da cidade. É quem tem mais problema de segurança, porque está sujeita não só ao assalto que os homens estão, mas a estupro, a agressão. Então, ela sente esse problema de segurança. A mulher, no mundo que a gente vive hoje, é a maior responsável pelo cuidado dos filhos. Então, se a creche não funciona, se a escola está ruim, é ela que sente também. Então, é claro que a mulher, quando olha os candidatos, é que está mais preocupada em saber quem, de fato, vai solucionar os problemas da cidade dela e quem está ali fazendo palhaçada. Então, não é à toa que as mulheres são o segmento em que a gente tem maior potencial de voto e que nos defendem na rua com mais convicção. É isso, nós ouvimos a Júlia Cruz, que é coordenadora da campanha da Tabata Amaral, a candidata à Prefeitura de São Paulo. Júlia, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise. Com vocês.